O inferno existe? Uma reflexão teológica sobre a negação do juízo eterno. Recentemente, assisti a um vídeo em que um palestrante, com postura firme e argumentação aparentemente fundamentada na Bíblia, procurava convencer seus ouvintes de que o inferno não existe. Sua exposição partia da análise de três termos bíblicos, Sheol, Hades e Geena, que, segundo ele, deveriam ser entendidos apenas como referências à sepultura, a um mundo dos mortos ou a um vale em Jerusalém conhecido como Inom. Essa linha de interpretação reduzia o ensino bíblico a meros aspectos linguísticos e culturais, sem considerar a revelação progressiva das Escrituras nem a profundidade das palavras de Jesus. Surge, então, a questão essencial: o inferno é apenas uma metáfora histórica ou uma realidade espiritual e eterna? O palestrante organizava sua argumentação em três partes. Primeiro, ele apresentou o Sheol, descrevendo-o apenas como a sepultura ou o mundo dos mortos mencionado no Antigo Testamento. Em seguida, falou do Hades, afirmando que na Septuaginta ele foi traduzido como equivalente do Sheol, conservando o mesmo significado genérico de lugar dos mortos. Por fim, tratou da Geena, reduzindo-a ao Vale de Ben-Hinom. Esse local, segundo ele, era conhecido no passado pelos sacrifícios de crianças, e nos dias de Jesus, funcionava como depósito de lixo da cidade de Jerusalém. Com base nessa interpretação, a conclusão sugerida era que não existe um lugar de tormento eterno, mas apenas metáforas de caráter histórico e geográfico. O Sheol significa somente sepultura ou algo mais? Diante do que foi exposto no vídeo do palestrante, realizamos uma análise cuidadosa para responder à luz da Bíblia Sagrada e dos textos originais sobre o Sheol, o Hades e a Geena. A palavra Sheol aparece cerca de 65 vezes no Antigo Testamento, com o sentido de profundezas ou mundo dos mortos. Em muitos textos, ela é traduzida como sepultura, como vemos em Eclesiastes capítulo 9, versículo 10 e em Salmo 89, versículo 48. No entanto, reduzir o Sheol apenas à sepultura é ignorar outras passagens importantes. Em Salmo capítulo 9, versículo 17, lemos: os ímpios serão lançados no Sheol, e todas as nações que se esquecem de Deus. Aqui, o Sheol está claramente associado à punição dos ímpios. Por outro lado, em Salmo capítulo 16, versículo 10, Davi declara: pois não deixarás a minha alma no Sheol, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Esse texto revela esperança e preservação para os justos. Assim, percebemos que o Sheol não era apenas uma cova comum, mas já apresentava indícios de uma distinção moral, algo que seria plenamente revelado nos ensinos de Jesus no Novo Testamento. Hades, mais do que um lugar genérico dos mortos. O segundo assunto abordado nesse estudo é o Hades. Na Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento hebraico, o termo Sheol foi traduzido por Hades. Essa palavra aparece 10 vezes no Novo Testamento. Para o palestrante, Hades teria apenas o mesmo significado de Sheol, isto é, o mundo dos mortos. Porém, Jesus mostrou que o Hades é muito mais do que isso. Em Lucas capítulo 16, versículos 19 a 31, na parábola do rico e Lázaro, ele descreve o Hades como um estado consciente após a morte, dividido em dois ambientes distintos. De um lado, o lugar de tormento e sofrimento para os ímpios, de outro, o seio de Abraão, lugar de descanso e consolo para os justos. Entre os dois havia um grande abismo, intransponível. Essa descrição evidencia que o Hades não pode ser reduzido a um simples cemitério espiritual, mas representava, antes da obra de Cristo, o estado intermediário da alma. Entretanto, com a morte e ressurreição de Jesus, ocorreu uma mudança fundamental. Os justos não vão mais ao seio de Abraão no Hades, mas são recebidos diretamente no paraíso, também chamado de céu ou presença de Deus. O próprio Cristo disse ao ladrão arrependido: hoje estarás comigo no paraíso, Lucas capítulo 23, versículo 43. O apóstolo Paulo confirma essa verdade em suas cartas. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8, ele afirma: temos confiança e desejamos, antes, deixar este corpo, para habitar com o Senhor. Já em Filipenses capítulo 1, versículo 23, declara: desejo partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Assim, na realidade atual,
os ímpios continuam indo ao Hades, em tormento, até o juízo final. Já os salvos vão imediatamente ao paraíso, recebidos na presença gloriosa de Cristo. Geena, apenas o Vale de Enom? A parte mais enfática da argumentação do palestrante dizia respeito a Geena. Esse termo aparece 12 vezes no Novo Testamento, quase sempre nos lábios de Jesus. Segundo sua interpretação, Geena designava apenas o Vale de Ben-Enom, ou Geenom, situado ao sul de Jerusalém. Nesse lugar, no passado, foram oferecidos sacrifícios de crianças a Moloque, como relatado em 2 Reis capítulo 23, versículo 10 e em Jeremias capítulo 7, versículo 31. Já no tempo de Cristo, o vale havia se transformado em depósito de lixo da cidade, onde o fogo ardia constantemente, alimentado inclusive pelos gases e pelo piche provenientes da região do Mar Morto. É verdade que o termo tem essa origem histórica. Contudo, Jesus tomou a imagem do vale e a utilizou para transmitir uma verdade muito mais solene, a realidade do juízo eterno. Ele falou da Geena como fogo inextinguível em Marcos capítulo 9, versículos 43 a 48. Também a descreveu como trevas exteriores em Mateus capítulo 8, versículo 12. Além disso, relacionou-a ao destino final descrito no Apocalipse, o lago que arde com fogo e enxofre. Em Apocalipse capítulo 20, versículos 14 e 15, está escrito que a morte e o inferno foram lançados nesse lago. E em Apocalipse capítulo 21, versículo 8, afirma-se que os covardes, incrédulos, abomináveis, homicidas, impuros, idólatras e todos os mentirosos terão a sua parte nesse lago de fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Cristo ainda declarou que na Geena seriam lançados tanto a alma quanto o corpo, após a ressurreição para a condenação. Em Mateus capítulo 10, versículo 28, ele disse, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Assim, fica claro que a Geena não é apenas uma metáfora geográfica, mas aponta para o destino final e irreversível daqueles que rejeitam a Deus. Unidade da revelação bíblica. Quando observamos os três termos, Sheol, Hades e Geena, percebemos uma progressão na revelação das Escrituras. O Sheol aparece cerca de 65 vezes no Antigo Testamento. Ele é descrito como o mundo dos mortos, destino comum a todos, mas já com indícios de distinções morais entre justos e ímpios. O Hades surge 10 vezes no Novo Testamento. Jesus o apresenta como um estado intermediário consciente, dividido entre sofrimento e consolo. Porém, após a sua morte e ressurreição, ocorreu uma mudança fundamental. Somente os ímpios permanecem no Hades, enquanto os justos são recebidos diretamente no paraíso, na presença de Cristo. A Geena aparece 12 vezes no Novo Testamento, quase sempre usada pelo próprio Jesus. Ele a utiliza como imagem do destino eterno, equivalente ao lago de fogo, onde serão lançados corpo e alma dos ímpios, juntamente com Satanás, a besta e o falso profeta. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 10, está escrito, e o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Nos versículos 14 e 15 do mesmo capítulo lemos, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Assim, vemos a unidade da revelação bíblica através da Bíblia, do Sheol ao Hades. Finalmente, a Geena, Deus progressivamente esclarece a realidade da morte, do juízo e do destino eterno da humanidade. Conclusão: a vida após a morte e as falsas doutrinas. Os textos citados por Cristo e as demais referências do Novo Testamento desfazem qualquer narrativa de que não existe vida após a morte. Com isso, caem por terra doutrinas humanas como a psicopaniquia, o aniquilacionismo, a reencarnação sucessiva e o universalismo. A psicopaniquia, também chamada de sono da alma, afirma que o ser humano permanece inconsciente após a morte até a ressurreição. Essa ideia, porém, é refutada pelas palavras de Jesus em Lucas capítulo 23, versículo 43, quando ele disse ao ladrão arrependido, hoje estarás comigo no paraíso. O apóstolo Paulo confirma essa verdade em Filipenses capítulo 1, versículo 23,
declarando que partir e estar com Cristo é incomparavelmente melhor. O aniquilacionismo ensina que os ímpios deixarão de existir após o juízo. No entanto, em Mateus capítulo 25, versículo 46, Jesus afirma: irão estes para o castigo eterno, porém os justos, para a vida eterna. Aqui, o castigo eterno é colocado lado a lado com a vida eterna, mostrando que ambos têm a mesma duração e realidade. A reencarnação sucessiva, que defende múltiplas vidas para aperfeiçoamento espiritual, também é rejeitada pelas Escrituras. Em Hebreus capítulo 9, versículo 27, lemos: aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Além disso, em Lucas capítulo 16, versículos 19 a 31, na parábola do rico e Lázaro, Jesus mostra claramente que após a morte há um estado consciente definitivo, separado por um grande abismo intransponível, sem possibilidade de retorno ou de novas oportunidades. Já a ideia do purgatório não aparece em nenhuma parte da Bíblia. O termo surgiu apenas na doutrina da Igreja Católica, a partir da Idade Média, especialmente no século XII, como um lugar intermediário de purificação após a morte. No entanto, as Escrituras não ensinam sobre esse estado. Pelo contrário, em Hebreus capítulo 9, versículo 27, a palavra afirma: aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Isso mostra que após a morte não há purificação em outro lugar, mas apenas dois destinos possíveis: a vida eterna com Cristo ou a condenação eterna afastado de Deus. Por fim, o universalismo, que prega a salvação de todos indistintamente, contradiz o ensino de Cristo. Em João capítulo 14, versículo 6, ele declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E em Apocalipse capítulo 20, versículo 15, está escrito: aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Negar a existência do inferno pode parecer atraente para uma sociedade que rejeita absolutos e prefere mensagens de conforto. Contudo, essa ideia não corresponde ao ensino bíblico. A mensagem das Escrituras é clara: há um juízo eterno para os que rejeitam a Deus, mas há também salvação oferecida gratuitamente em Cristo a todos os que creem. A salvação não vem por obras ou méritos humanos, mas pela graça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, Efésios 2, versículo 8. A Bíblia declara: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Romanos 10, versículo 9. Ser salvo de acordo com a Escritura significa arrepender-se dos pecados, crer em Cristo como único Senhor e Salvador, e viver em obediência à sua palavra. Atos 2, versículo 38, João 14, versículo 6. Quem assim procede recebe o perdão de Deus, é reconciliado com Ele e tem a vida eterna garantida. O verdadeiro amor pastoral não se manifesta em ocultar a verdade, mas em proclamá-la com fidelidade e compaixão. Existe um juízo eterno, mas também há esperança e vida eterna para todo aquele que se rende a Cristo. Professor Antônio Lima. Brasília, DF, 30 de outubro de 2025.